Agora que já tem a base de dados criada, vamos dar continuidade a outros elementos. Então, tendo a base de dados criada, nós precisamos inserir os dados nesta base de dados. Como de sempre, eu já fiz esse trabalho, então eu vou aqui na outra aba para mostrar o que eu fiz. Tenho aqui os dados para inserção da tabela categoria. Aqui tem todos os dados, são dados de exemplos, né? E aí, se você quiser, pode alterar ou também utilizar os mesmos. Então, esses dados e o script da base de dados, todos esses dois scripts estarão na descrição do vídeo aqui abaixo. Então, aqui nós temos, vamos inserir na tabela categoria, vamos ver o que vai dar. Ok, inseriu, são 10 registros. Vamos inserir também na tabela usuários. Aqui eu utilizei o SHA-2. Vamos ver depois quando buscarmos dados do utilizador para entender mais ou menos o que está a acontecer com este elemento aqui. É um algoritmo de encriptação de senha, conforme se nota aqui, tem senha 1, 2, 3, quase todas são as mesmas e ele vai criptografar esses elementos. E aqui temos as regras de os privilégios de cada utilizador. Também inseriu normalmente. E vamos inserir também aqui os dados da notícia, é algo meio comprido, estão aqui os dados todos, né, a serem inseridos. E aqui temos, até bem no fim, estão aqui todos os dados a serem inseridos. Você pode pegar ou criar os seus, não existe nenhum problema. E a partir daqui vamos executar 10 dados inseridos, nenhum duplicado e também nenhum aviso. Vamos continuar com as avaliações. Também temos dados todos bem inseridos e continuarmos, pressionamos aqui e aqui está, são 10. Para finalizar, agora vamos inserir estes últimos registros que são da tabela comentário. Feito isso, também temos todos eles inseridos. Agora vamos fazer aqui alguns testes logo abaixo. Vou começar com a tabela do utilizador ou da categoria. Select from categories. E vamos ver quais são os dados que foram inseridos, né? Então, aqui nós temos os dados inseridos, a data em que foram inseridos e a data em que foram atualizados, né? Obviamente que estamos a falar do mesmo dia, mas se algum momento este dado for alterado, obviamente que sofrerá uma alteração também aqui. Notem que eu posso fazer assim, por exemplo, atualizar um dos dados da tabela categoria. Vou atualizar o primeiro, que é update categories, certo? Vamos pegar o que é nome, vai ser igual a um nome qualquer, me chama de teste, onde o ID vai ser igual a 1, por exemplo. Nota que se executar esta linha, aqui haverá uma mudança, principalmente aqui. Temos o 24, mas depois haverá um outro número diferente. Atualizou tudo de bem, agora vamos listar. Notem que aqui houve mudança, mas aqui não. Então, este é o papel do on update e fazer outra coisa. Então vamos retornar o dado que lá estava, que é floresta amazônica. E aí voltamos tudo que lá estava. Então vamos voltar a executar e prontos, aqui está. Agora vamos verificar também quais são os dados que temos na entidade utilizador. Penso que é a que vinha a seguir. Select from users. E aqui nós temos os nomes dos utilizadores e aqui temos a password encriptada. Então aqui é um conjunto de caracteres criptografado. Agora a seguir, que vamos selecionar todos os utilizadores que são administradores. Select from users where role. Vamos colocar mesmo igual a admin. Vamos ver quantos vai trazer. E aqui estão, quer dizer que só temos 2 administradores. Então vamos ver o editor, também 2 editores. Utilizador users ou user, temos 4 usuários comuns. Então, aqui no tem a Daniela Lima, Eduardo Costa, Helena Pereira, Juliana Alves, respectivos e-mails e suas determinadas senhas, respectivas senhas também. Vamos testar a entidade notícia, select from news, né?
Vamos buscar tudo e vamos ver o que, que tem. Falta ponto e vírgula aqui, por isso que está a dar erro. Agora já conseguimos executar. Ok, aqui nós temos todas as notícias, as categorias onde pertence e os autores em que publicaram esta notícia. Então, se eu quisesse, por exemplo, trazer os utilizadores também, os nomes dos utilizadores e outros elementos, então eu poderia executar uma query um pouco mais avançada, que seria select, por exemplo, vamos passar o título, passar o name, que é da categoria, e vamos passar o first name, vamos concatenar aqui, concat, passar o first name, vírgula, e no final vamos fazer o last name. Vamos falar que isso aqui vai se chamar, vai receber o nome ou full name. Agora vamos precisar de que? Eu penso que é isso aí, mas nesse caso, se nós executarmos isso, vamos falar aqui from news. Nota que se tentar executar isto aqui, não funcionará de nenhum modo. Por que não funcionará? Porque nós temos relações entre a tabela categoria e a tabela utilizador. Para conseguirmos trazer os dados dessa forma, buscando elementos que estão na tabela categoria e também na tabela utilizador, nós precisamos usar aqui uma técnica que é join, né? Join, categories, on, deixa aqui verificar. Aqui temos category ID e author ID. Então vamos falar que ID, category é igual a ID, né? Join, users, on, autores. Vamos executar mais uma vez, vamos ver o que acontece. Deu erro porque falta aqui uma coisa. Controla. Aqui nós temos um ID e aqui nós estamos a passar ID e ID também. Assim, nós como humanos não conseguimos entender se esse ID é qual ID e esse ID é qual. A máquina também está confusa, não consegue diferenciar qual é o ID da tabela categoria e qual é o ID da tabela user e qual é o ID da tabela notícia. Então, para evitar isso ou para superar isso, existe uma técnica que é a utilização de aliases. Os aliases nos permitem apelidar as tabelas para buscar os campos específicos. O que é que nós vamos fazer aqui? Por exemplo, isso aqui é um alias para nomear esses dois campos. Vamos falar que a categoria vai receber, por exemplo, um aliás é um apelido de C, o usuário vai receber um apelido de U e a notícia vai receber um apelido de N. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, que aqui este dado sai na tabela notícia, este dado sai na tabela user e este sai na tabela user também, este está na tabela notícia, porém este está na tabela categoria. E o mesmo acontece aqui, em que este está na tabela notícia e este atributo é da tabela utilizador. Feito isso, tem que nos trazer dados. Deu um erro, que portal, categories dados de aquisição, é um erro aqui que é este aqui. Ok, agora tem que trazer dados. Deu erro novamente. Sim, aqui é category ID, certo. Boas, aqui nós temos, nota que aqui é o título da notícia, este é o nome da categoria em que pertence e este aqui é o utilizador, é o nome do utilizador. Nota que aqui temos a pessoa que publicou, por exemplo, é Alice Silva, Bruno Ferreira, Carlos Santos e aí vai. Todos eles estão aqui aparecendo. Então, se eu quisesse trazer de único utilizador específico, então aqui eu passaria, por exemplo, where u.id igual, eu não sei se todos os utilizadores publicaram a notícia, mas vamos colocar aqui 2. Eu trouxe o Bruno, por acaso ele publicou uma notícia. Ou fazer assim, que eu vou pesquisar pelo nome, por exemplo, né? Ou pelo sobrenome. Where u.first name like, né, que se parece, por exemplo, com o que eu vou passar aqui. Epa, eu não sei como é que começa, mas possivelmente começa com uma letra J. Vamos ver se tem um utilizador que publicou a notícia que tem no nome dele, pelo menos aparece uma letra J. Vamos testar qual é o erro. Ele diz que não conhece essa coluna assim, claro, porque aqui falta o O. Aliás, agora, querendo ou não, acho que vai trazer alguma coisa, ou vazio ou nada. Aqui está, trouxe a Juliana Alves, por acaso ela é uma autora de uma notícia neste molde. Então, quanto aos nossos testes com o Select, é isso que nós tínhamos. Nos vemos na próxima aula. Fica aí, não saia. Até mais e tchau.